sobre a pregação expositiva, né? Queridos, a pregação da palavra de Deus, ela é ponto central, né, da igreja que realmente é saudável, né? A palavra de Deus, ela precisa estar em primeiro plano, em primeiro lugar na vida desta igreja. E se você, infelizmente, vê, né, algumas coisas ou falta justamente esta qualidade nesta igreja, né, eu acho que você pode tentar ajudar de alguma forma ou tentar orientar as pessoas, né? Hoje nós vamos falar sobre a pregação expositiva, né? O que é a pregação expositiva e para que ela serve, né? Nós então queremos convidar você aí a pegar a sua Bíblia, colocar aí do seu lado. Nós vamos lê-la e nós vamos estudar, né, a palavra de Deus juntos hoje. Então, eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo rico privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de poder, ó Pai, aprender um pouco mais nesta escola bíblica dominical, Senhor, onde nós podemos, ó Senhor, em nome de Jesus, contemplar as tuas maravilhas, contemplar a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, e eu peço em favor desta pessoa que nos acompanha pela live, eu peço em favor desta família, eu peço em favor da nossa casa, da nossa família e da tua família maior, que é a Igreja Batista Nova Família em Cristo, no Jaraguá, São Paulo. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar sobre nós a tua graça, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, venha ser o nosso professor nesta manhã, para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queremos agradecer aí a você que está conosco, acompanhando aí pela live, mais este estudo bíblico, né? Lembrando os irmãos que na igreja nós estamos fazendo este mesmo estudo, só que de forma presencial. E ali tem muitas questões, muitos debates, né? A aula fica mais dinâmica e é algo assim muito mais proveitoso com a participação dos irmãos da igreja, né? Cada pessoa que ali se encontra. Então, convido você a estar presencialmente todos os domingos às 9h30 da manhã, na Avenida Alexio Jafé, 820, terceiro andar, Jardim Ipanema, Jaraguá, São Paulo. Eu quero que você venha estar conosco na Escola Bíblica Dominical, e esta que é a classe dos adultos, né? Cada faixa etária tem a sua escola bíblica, né? Tem lá a sala das crianças, dos juniores, dos adolescentes, dos jovens e a nossa dos adultos, né? E daqui a pouco nós já estaremos aí abrindo uma classe também para o batismo, né? Então, queremos convidar você a estar conosco na Escola Bíblica presencial na Igreja Batista Nova Família em Cristo, no Jaraguá. Então vamos lá. Marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva, né? A pregação expositiva apresenta a palavra de Deus, explicando uma passagem da Escritura e aplicando o seu significado à vida da congregação ou à minha vida particular ou à vida de cada pessoa particularmente, né? Então, você vai pegar a palavra de Deus, você irá ler, você vai interpretar o que ela queria dizer, né, naquele contexto lá para quando ela foi escrita, o público para o qual ela foi escrita, o que ela queria dizer e transportar os ensinamentos para os dias de hoje, para a minha vida, para a sua vida, né? Não é algo aleatório, mas é algo que deve estar dentro da hermenêutica bíblica, né? E a hermenêutica, a regra principal, a primeira regra é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, não é algo da minha cabeça, coisa que eu invento, né? Mas simples e tão somente o que ela quer nos transmitir como palavra de Deus. Então, olha só, já vimos que uma igreja saudável é aquela que faz o que Deus deseja que ela faça. E só podemos entender isso através da sua palavra.
Ela é quem nos ensinará sobre o Senhor Deus e sobre os seus divinos propósitos. Por isso precisa ter papel central no meio da igreja. Aproveite este tempo e descubra como devemos buscar, ouvir e transmitir a palavra de Deus. Porque não é apenas você ter conhecimento, né? Já que a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado, uma vez que você conhece a palavra de Deus, você tem a responsabilidade de transmitir esta mesma palavra aos seus ouvintes, né? Àqueles que estarão vindo até você, e eu creio pelo Espírito Santo de Deus para que você possa estar ensinando aquilo que Deus te ensinou, né? Então, olha só. Nós queremos olhar agora o Salmo 19, o verso 7 em diante, até o verso 14. O Salmo de número 19, no verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você que está com a alma sedenta de Deus, você que precisa, né, ter aí um conforto, um consolo, é a palavra de Deus que faz isso, né? Então, olha só, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os olhos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também eles é admoestado o teu servo. E em os guardar, há grande recompensa, né? Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoriem de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu, né? Então, olha isso, irmãos. A palavra do Senhor, ela é a lei perfeita de Deus. Então, quando você recebe esta palavra do Senhor na sua vida como perfeita, ela irá cumprir a sua proposta para a vida do ser humano, que é de refrigerar a sua alma. Pois o testemunho de Deus e o testemunho que Deus deixa através das Escrituras para nós é fiel e verdadeiro, e ela nos dá sabedoria em como nós devemos agir nas diversas situações do cotidiano humano, da vida humana, né? A palavra de Deus é o manual. A palavra de Deus é bússola, ela é orientação, ela é lâmpada, ela é luz. Ou seja, ela nos dá direção, ela não nos deixa andar na escuridão, ela não nos deixa andar em trevas. A palavra de Deus, portanto, é perfeita, ainda que algumas pessoas consigam achar imperfeições nela e queiram corrigi-la, né? Mas não, a palavra do Senhor é suficiente para a minha vida e para a tua vida, no quesito sabedoria de Deus, preceito de Deus, revelação de Deus, conhecimento de Deus, doutrina de Deus para a minha vida e para a tua vida, né? Então, ela é suficiente para que nós tenhamos uma vida feliz diante de Deus e diante dos homens. De que maneira você pode ou precisa confiar mais nos métodos do que na palavra de Deus, né? Tem pessoas que têm técnicas, né, para transmitir a palavra de Deus, como uma oratória, por exemplo, né, como
alguma enquete, né, no sentido de ampliar aí a forma como nós aprendemos a palavra de Deus, mas até quando estes métodos de ensino, que são vários, né? Dei aqui 2 exemplos apenas, mas existem vários métodos de transmitir a palavra de Deus, mas até quando ou quanto eu devo confiar nesses métodos para transmitir a palavra de Deus e até quando ou quanto estes métodos são verdadeiros, né? Existem pessoas que fazem verdadeiros teatros para transmitir a palavra de Deus, né? É válido até certo ponto, até certo grau, mas quando chega ao ponto de me tornar irreverente em relação à palavra de Deus, eu estou pecando, né? Eu estou desagradando a Deus, desagradando ao coração de Deus. Então, olha só, a necessidade da exposição da palavra de Deus. Quando se menciona que a palavra é vital para a igreja, entendem-se que ela deve estar inserida em todas as estruturas que compõem o culto ao Senhor, bem como nos diversos ministérios eclesiásticos, sendo mencionada nos louvores, nas orações, nas atividades infantis, de jovens, de mulheres, de homens, de idosos e principalmente nas pregações, onde deve ser não apenas mencionada ou lida, mas exposta, explanada, objetivando que seja executada, ou seja, colocada em prática na nossa vida, né? Então, olha só, irmãos, quando você vai numa igreja e a palavra de Deus é retirada de centro para entrar a palavra do homem, então alguma coisa está errado nesta igreja. Quando você vai cantar um louvor, quando você vai cantar uma música, onde não se menciona a palavra de Deus, onde não se menciona Deus, onde não se menciona o nome de Cristo, o nome de Jesus, como pode ser esta canção inspirada por Deus e como ela pode edificar a vida de alguém? Ela não edificará, irmãos. Então não adianta, hoje principalmente com o advento aí da música gospel, né? Quanta asneira, quanta bobeira, quanta perda de tempo nós temos ouvido, irmãos. E muitos acham lindo, acham bonito isso, mas são despidas da palavra de Deus, são vazias da palavra de Deus, ou principalmente da experiência com Deus, né? Então, como pode edificar alguém? Quando você vai, então, para uma escola bíblica dominical, lá na sala dos jovens, e a palavra de Deus é deixada de lado para opiniões das pessoas, né? Principalmente também no meio das crianças, ou até mesmo no meio dos idosos, né? Dos adultos, a palavra de Deus, ela substitui qualquer opinião, irmãos. Nós não podemos ficar com a opinião das pessoas, com o que eu acho, com o que eu acredito, em detrimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve estar em primeiro lugar na tua vida e, portanto, no teu coração. Qual é a sua opinião sobre a pregação expositiva? É uma questão aí para você responder. E enquanto você vai pensando sobre isso, eu quero, neste momento, ler 2 Timóteo capítulo 3, do 16 ao 17, e depois do 4, né, nós vamos ler do 1 ao 4. Então, segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, do 16 ao 17, e depois 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 4. A segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra, né? Olha isso. Conjuro-te, pois, diante de Deus e dos homens, e do Senhor Jesus Cristo, aliás,
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou suas próprias vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Me parece, irmãos, que nós já estamos vivendo isso nos nossos dias, nós já estamos presenciando doutores que gostam de falar o que as pessoas querem ouvir, simples e tão somente pelo fator econômico, né? Ele olha a pessoa como um comércio, é um mercador de alma, né? Ele está interessado, na verdade, no dinheiro da pessoa e não em falar a verdade para aquela vida, para aquela pessoa. Quando já foi dito isso há mais de 2000 anos atrás, né? São doutores de si mesmo, né? Doutores que usam da psicologia, usam da filosofia para engodar as pessoas, enganar as pessoas, e muitos irmãos, aos montes, aos milhares, estão sendo enganados porque estão voltando às fábulas. Mais de 2000 anos atrás, nós fomos alertados de que isso já iria acontecer nos nossos dias, na nossa vida, né? Então, fica aí para você meditar nesta segunda epístola de Timóteo, né? Então, de onde procede a Escritura? A Escritura procede de Deus, irmãos. Para que é útil a Escritura? É útil para alinhar a nossa vida à vontade de Deus, a nos desviar do caminho mau, a nos tirar do caminho de perdição e colocar-nos num caminho de vida, né? E Paulo faz um clamor a Timóteo para que esta palavra seja ensinada, seja pregada, seja ministrada, seja administrada na igreja, né? E é urgente esta pregação. Você precisa passar esta pregação, passar este ensino, passar este estudo para as pessoas que você ama e que estão à sua volta, para que elas tenham conhecimento, né? Então, fica aí a dica, né? Quais as implicações para a vida da igreja? Então, olha só, nós falamos da pregação expositiva, da mensagem das Escrituras, da palavra de Deus, nesses poucos 18 minutos. Mas agora, nós vamos falar que existe algumas implicações quando eu ouço a palavra de Deus. Quais são as implicações da palavra de Deus, né? Então, olha só, a palavra de Deus, ela por si só, né, ela vai exigir dos seus ouvintes uma resposta. Uma resposta. Então, você agora, como um bom ouvinte da palavra de Deus, você como um bom ouvinte, o que ela requer de você, né? Então, olha só, quem são estas pessoas que são boas ouvintes da palavra de Deus? Estes são os que nutrem um coração que se compromete obedecendo aos ensinos da palavra e submetendo-se às suas ordenanças. Se há necessidade de expormos a palavra com eficácia, entendem-se também a necessidade, enquanto membros, de aprendermos a ser bons ouvintes dos sermões expositivos. Então, olha só, se eu vou lá na igreja e eu vou num culto e vai ter louvor, eu preciso estar atento para aquilo que Deus vai falar comigo através do louvor. Vai ser ministrado e administrado a palavra de Deus. Eu preciso estar atento àquilo que a palavra de Deus vai ser falada, vai ser dita ao meu coração.
E se alguém irá orar, eu preciso também estar atento sobre o que Deus irá falar através daquela oração ao meu coração. Então você precisa ser um bom ouvinte. Mas quando a palavra de Deus, principalmente, ela está sendo exposta, pois ela é uma mensagem expositiva, eu preciso estar com os meus dois ouvidos atentos à mensagem que Deus quer me transmitir. Preciso ser um bom ouvinte da palavra. Tal valorização deve acontecer nos diversos momentos em que isso nos for proposto no dia a dia. Do contexto eclesiástico, como estudos bíblicos, cultos dominicais, reuniões nos lares, dentre outras. Né? Você pode fazer uma pesquisa sobre o que é ser bom ouvinte, né? na palavra de Deus. Quem foram as pessoas que foram os bons ouvintes, pois viveram esta mensagem, viveram esta palavra na sua vida, né? Então, olha só, irmãos, nós precisamos de pessoas que expõem a palavra de Deus, nós precisamos de bons ouvintes da palavra de Deus, mas nós também precisamos ser bons comunicadores da mensagem que ouvimos. Nós precisamos saber transmitir ou retransmitir a palavra da verdade, a palavra de Deus para a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta ou daqueles que Deus irá trazer até nós. Quando falamos em sermão expositivo, parece que o assunto se destina só à liderança da igreja, que está sempre ensinando a membresia. Mas é importante que todos nós tenhamos em mente que o método ajuda não apenas esse público, mas a todos na exposição do evangelho individual. Ou seja, quando você estiver na igreja, quando você estiver assistindo um culto na televisão, quando você estiver ouvindo uma palavra de Deus, você precisa ser ouvinte, bem bom ouvinte e colocar em prática esta palavra na tua vida, mas você também precisa ser um bom comunicador, você precisa retransmitir esta mensagem, esta palavra de Deus para a vida daquele que Deus irá trazer até você. Precisamos aprender a ouvir os sermões positivos e colocá-los em prática dentro da igreja, mas também fora da igreja, onde devemos proclamar as boas novas do Evangelho ao que nos rodeia, a fim de que conheçam a Jesus. Este é o principal objetivo de nós cristãos, na questão missionária, na questão missional, na questão onde nós devemos cumprir o ídolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e anunciar a toda criatura o evangelho bendito da salvação da humanidade, a qual eu e você recebemos da parte de Deus, né? Então, olha só, nós estamos chegando ao final desta escola bíblica dominical muito rápida, né? Mas muito esclarecedora se você prestar atenção. Nós estamos aqui, irmãos, remindo o tempo. Se a aula demorar 40 minutos, nós vamos demorar 40 minutos. Se demorar 50 minutos, 1 hora, vamos demorar. Mas se for rápida, também seremos rápido, né? E hoje nós estamos chegando ao final desta aula e eu quero deixar 3 perguntas, 3 questões para você meditar aí também, né? Que diz assim: você tem sido um bom ouvinte da palavra de Deus? Em que você pode melhorar? É a primeira questão. Bom, se eu sou um bom ouvinte da palavra de Deus, o que eu posso fazer para estar melhorando? É a primeira questão que eu quero deixar aí para você pensar. Eu vou repetir. Você tem sido um bom ouvinte da palavra de Deus? Em que você pode melhorar? Você tem sido, é a segunda questão, um bom pregador da palavra de Deus? Você pode melhorar de alguma forma? Né? Você tem sido um bom anunciador
da palavra de Deus e você pode melhorar de alguma forma? E a terceira questão, devemos valorizar o ministério da palavra em nossa igreja. Quais são as formas práticas em que você pode auxiliar e encorajar os pregadores da sua igreja? Olha só, além de valorizar a palavra de Deus, como e o que você pode fazer para auxiliar as pessoas que ministram na casa de Deus, né? O pastor vai falar aqui, irmãos, algumas coisas que nós, quando estamos pregando, quando nós estamos levando o evangelho, né, nós acabamos presenciando, né? Primeiro, que tem pessoa que vai na igreja para dormir. É muito triste isso. A pessoa perdeu o tempo dela, ela não ouviu o que Deus queria para a vida dela porque ela estava dormindo. Mas olha só, ela saiu da casa dela, ela foi até a igreja, mas chegou lá, o diabo roubou dela a palavra que Deus queria falar ao coração dela, porque Deus não vai falar com ela em sonhos naquele momento. Era justamente a palavra que ela precisava ouvir. E ela vai na igreja e ela vai dormir. É muito triste também, irmãos, quando você está falando a palavra de Deus, você está olhando para a pessoa e a pessoa alheia, a pessoa olhando no celular, a pessoa ouvindo a outra pessoa que está cutucando ela, e ela está conversando no momento da mensagem da palavra de Deus. Irmãos, é muito triste, né? E eu como homem, eu já sinto tristeza nisso. Imagina Deus, irmãos. A pessoa vira as costas para a palavra de Deus, justamente no momento que Deus queria falar com ela. Ela se levanta e vai embora, ou vai no banheiro, ou sei lá para onde vai, né? Talvez seja até uma forma de protesto, mas ela escolheu justamente a hora errada, porque Deus queria falar com ela se ela estivesse atenta à mensagem de Deus. Ou seja, mais uma vez o diabo roubou esta pessoa de poder receber a parte que lhe cabia, né, do maná, do pão de Deus, do pão do céu, justamente naquele momento. Também é muito triste, irmãos, ver que mesmo as pessoas vendo e ouvindo a palavra de Deus, elas não têm discernimento, elas não conseguem ter a sensibilidade, o coração sensível para ouvir a profundidade daquilo que Deus quer transmitir. Então, o que está do lado tem a sensibilidade e a outra pessoa não, porque o seu coração está endurecido. Olha isso, né? Uma pessoa está chorando, a outra pessoa está recebendo, bebendo da água da vida, da palavra de Deus ali, grata a Deus por estar ouvindo a palavra de Deus, e você já vê o outro nem aí com a ordem do dia ou com a hora do dia. Isso é muito triste, irmãos. Por isso eu quero deixar essas 3 perguntas para você. Você tem sido um bom ouvinte da palavra de Deus, em que você pode melhorar? Você tem sido um bom pregador da palavra de Deus ou propagador da palavra de Deus, em que você pode melhorar? E você deve ministrar ou deve valorizar a ministração da palavra de Deus? E quais são as formas práticas que você pode fazer para ajudar a palavra de Deus ser administrada na igreja? O que você vai fazer como sua parte quando a palavra de Deus estiver sendo ministrada, né? Então, para concluir, irmãos, eu quero ler para você o que está registrado na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, verso 8, Gálatas 1, 8, que diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês outro evangelho, ou um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, né? Ainda que nós mesmos, ou mesmo um evangelho, mesmo um anjo vindo do céu, que pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja maldito. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, sabendo do que o diabo poderia fazer, ele deixou para nós esta menção. E, irmãos,
acreditem, tem pessoas seguindo mensagens de anjos que não é este evangelho e que não foi vindo de Deus, orientado por Deus, e as pessoas estão escravizadas a um evangelho que não é o da cruz, irmãos. Ou seja, estão perdendo tempo, estão vivendo uma vida longe do caminho, dos propósitos e principalmente da palavra de Deus, né? Nós saberemos que estão ouvindo o evangelho verdadeiro, ou este que o apóstolo Paulo chama de anátema, se nos dedicarmos ao estudo da palavra. Ela nos capacita para viver os propósitos de Deus. Ela aviva e vivifica a igreja, resultando na glória de Deus, que é o nosso objetivo final, a glória de Deus, né? Que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado através da minha vida, através da sua vida, e que jamais você venha cair no engano de Satanás, no engano do diabo, na mentira, ainda que sejam anjos do céu. Eles quiseram anunciar o evangelho e não puderam, foram proibidos, porque essa tarefa foi passada para os homens, irmãos. Homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para que você tivesse um encontro real e verdadeiro com o Criador da sua vida, da sua alma, né? E dos seus familiares. Eu vou ficando por aqui, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa estar conosco logo mais às 18 horas na Avenida Alexio Jafé, 820 Jardim Ipanema, Jaraguá, São Paulo. Que Deus possa derramar da sua graça, da sua bênção sobre a sua vida, né? Eu quero terminar esta escola bíblica dominical orando por você, para que você venha guardar todos esses ensinamentos no seu coração, na sua alma, na sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu levanto as minhas mãos para abençoar esta vida que nos ouve, Senhor, para que esta palavra, esta mensagem venha ficar guardada no nosso coração, para que nós, ó Deus, possamos cumpri-la, obedecê-las e colocar em prática na nossa vida. Ó Deus querido, que o Senhor venha abençoar-nos poderosamente, Senhor, e que nós tenhamos um coração ensinável, um coração, Senhor, moldado à Tua vontade, aos Teus propósitos, para a glória do Teu nome. Te pedimos ouvidos para ouvir a Tua voz, prepara a boa semente que é a Tua palavra e o nosso coração como terra fértil, Senhor, para receber esta palavra e que possamos produzir frutos para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Meu Deus, abençoa esta família que aonde chegar a nossa voz, nesta casa, a Tua palavra ministrada possa transformar, possa mudar a história desta família, desta vida, para a glória do Teu santo e bendito nome.